Rapaz, a resenha na rede de hoje é sobre um clássico da infância do Cabeça Branca. Para gostar de ler, o primeiro volume que deu origem à série. Eu devia ter de 9 para 10 anos, quando ganhei de presente da minha amada tia Dió os 4 primeiros volumes da série, que na época era a coleção completa. E eu já gostava muito de ler e mergulhei nessa coleção. E assim, encontrei esse livro recentemente, eu vou chegar lá, mas assim, perdi a conta das horas que eu passei admirando esse desenho aqui, dessa turminha aqui, rapaz. De tal forma que essa imagem aqui, para mim, virou o Monte Rushmore da literatura brasileira, né? E ao reler o livro agora recentemente, né, eu me dei conta de que eu havia construído uma persona para cada um deles, porque aqui eu percebi que foi uma disposição espacial, né? Mas na minha cabeça de criança, eu tinha imaginado que esses dois aqui, o Paulo Mendes Campos e o Carlos Drummond de Andrade, eram os Nanico. E o Fernando Sabino e o Rubem Braga eram os Brutamontes. E de alguma forma eu ficava tentando descobrir essas características nas crônicas que eles escreveram, né? Coisa de criança. Mas enfim, recentemente a minha amada afilhada Adi Oliver, né, iniciou um projeto lindo de leitura para crianças da comunidade Marielle Franco em Simões Filho, né? E ela está pedindo a doação de livros para crianças, né? Inclusive, se você tem livros infantis para doar, entre em contato. E eu encontrei esse volume aqui, junto com outros, no Cantinho dos Livros aqui no Mercado Itapuã. Já peguei logo, mas me bateu aquela nostalgia e eu não resisti, resolvi reler, né? Esse pintinho aqui, se você já tem mais do que 50% de fio branco na cabeça, você já vê essa capa do pintinho com certeza. E assim, eu comecei a ler e foi uma viagem assim, acridoce, digamos assim. Teve muitas emoções, né? De cara, né, abrindo assim, quando eu comecei a folhear o livro, né? Aí eu me deparei assim, a gente percebe como o mundo muda, né? Por um objeto que você observa, que a primeira edição foi de 77. Olha como, assim, hoje seria estranho você ter um livro para criança com esse tratamento gráfico, né? Uma imagem meio soturna, com alto contraste, né? Imagens de homens velhos, né? Não só velhos, como fumando, né? Que exemplo feio! Olha só, 2 velhos fumando, que criança vai querer ver isso hoje? É melhor que nem veja. Então, isso eu achei muito interessante, né? Já foi um choque. Tentar, assim, porque justamente eu peguei para ler pensando nas crianças que vão estar se deleitando com esse livro daqui a pouco, né? Depois, na leitura, encontrei outras coisas assim também que me causaram engraçado, né? A gente tem que perceber as mudanças, né? Uma das crônicas, infelizmente, né, tem alguns exemplos de racismo estrutural, né? Porque tem a figura de um guarda municipal, que é descrito como um criolão de bigodes, que apesar de muito feio, era muito educado, quer dizer, associando a feiura ao negro, né, de uma forma muito infeliz, que certamente o autor hoje não usaria essas palavras, ele estava refletindo uma forma de ver na sociedade da época, né? Que já vão lá quase 50 anos, né? Mas fora isso, me causou assim também, eu fiquei assustado ao perceber, né, que muitas das histórias hoje me chocaram, porque um capítulo inteiro é dedicado só à caça de passarinho, passarinho em gaiola. Esses passarinhos que estão cantando aí, ó, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Na Índia já é contra a lei. Espero que essa lei pegue no Brasil, porque é um absurdo. Mas enfim. E aí a gente tem aqui também como temas de crônica, né? Mas que não diminui o brilho desses grandes autores brasileiros, né? Principalmente essa crônica do Carlos Drummond de Andrade, que inspirou essa capa tão icônica, né? Eu sou dessa época em que houve uma moda, você ia no aniversário infantil e usava os pintinhos vivos para decorar a festa, botava em cima da mesa dos doces, e depois cada criança levava o pinto para casa, onde ele morria, desesperado, longe da mãe, de fome, uma morte assim, terrível. Eu tenho esse karma porque eu levei um pinto para casa e morreu. E tantas outras crianças da minha geração também. E eu não tinha me dado conta do brilho, do gênio de Carlos Drummond de Andrade ao descrever essa cena assim, de uma forma tão concisa, tão sutil. O meu leitor criança não percebeu
o sofrimento atroz do pintinho que o meu leitor adulto pôde perceber nesse grande gênero, esses todos aí, né? Enfim, quero encerrar com minha gratidão, minha reverência a essa grande coleção, né, com algumas palavras aqui da introdução que foi escrita a 4 mãos, inclusive com os autógrafos aqui dos autores, né? Isso também eu fiquei admirando, né, a forma como cada um deles assinava, tentando perceber isso no estilo de cada um. Eu viajei muito. Eu já era escritor nessa época, eu acredito. Ele fala assim, ó: amigo estudante, este livro não tem intenção de ensinar coisa alguma a você, nem gramática, nem redação, nem qualquer matéria incluída no programa da sua série. Nós só queremos convidar você a descobrir um mundo maravilhoso dentro do mundo em que você vive. Esse mundo é a leitura, está à disposição de qualquer um, mas nem toda a gente sabe que ele existe e por isso não pode sentir o prazer que ele dá. Experimente, para gostar de ler.